Então, vamos conversar hoje aqui sobre a asma, tanto o tratamento ambulatorial quanto o tratamento na UPA. Essa live eu acho que vai ser um pouco comprida, um pouco longa, porque eu vou abordar nela esses dois aspectos, né? E a gente vai ver como pode ser cobrado nos checklists. Antes de entrar nos checklists, eu vou fazer uma revisão rapidinha aqui, tá? Sobre a asma, sobre as atualizações que tiveram em 2021, né, do GINA. Então, é por isso que essa live eu acho que vai ser um pouco longa. Então, a gente vai conversar sobre a asma na criança e também no adulto, tá? As duas abordagens do checklist e as duas abordagens na idade e em relação ao local de atendimento, tá? Em relação ao tipo da asma que a criança ou o adulto ou o adolescente está apresentando. Os checklists que eu trouxe aqui pra gente comparar foram 4. Um de crise asmática do Praticando Medicina, que dizia: você é o médico da UPA e recebe uma criança do sexo masculino de 4 anos, acompanhado de sua mãe, referindo que seu filho está com falta de ar há 30 minutos. Então, aqui não tem o diagnóstico de asma, a gente está com uma criança menor a 6 anos, então a gente tem que fazer o atendimento dela na UPA. O outro checklist, eu vou falar todos pra gente comparar antes, né? É sobre uma criança de 8 anos que vem à consulta de rotina na UBS, trazido pela mãe com queixa de episódios de falta de ar. Aqui não é uma crise e aqui ela tá na UBS, né, na unidade básica. Então, aqui a gente faria o atendimento, né, a nossa conduta seria em relação aos steps, ao controle da asma. Ela não tá tendo uma crise aqui e também é uma criança. O outro, também da Bíblia, é já de um adulto de 25 anos, que também está no ambulatório. Então, aqui também a abordagem vai ser diferente, porque é um adulto, tá? E ele está apresentando episódios de dispneia associado à tosse, que apresentam momentos de piora e de melhora. Aqui ele também não tem o diagnóstico da asma, a gente tem que realizar o diagnóstico aqui no momento do atendimento. E por último, né, o último checklist aqui pra gente realizar a comparação também do Praticando Medicina é de um paciente de 18 anos que ele já vem dizendo que ele tem asma, então ele já vem com esse diagnóstico pra gente e ele tá dizendo que o medicamento não está servindo, né, que mesmo com a medicação ele tá tendo sintomas. Então aqui a gente vai ter que ver se a gente tem que subir o step dele, né, realizar o atendimento em relação ao step que ele tá, ao tratamento de manutenção dele que não tá tendo efeito. Então, antes da gente entrar nesses checklists em si, vamos conversar um pouco sobre as atualizações que tiveram em relação à asma, tá? Primeiro, vamos falar da crise asmática, tá? Que daí a gente já fala sobre o primeiro checklist da criança com crise asmática, tá? Então, a abordagem da crise é diferente do que a abordagem do tratamento de manutenção da asma, né? Isso todo mundo já sabe. E na crise, a gente também tem que separar e classificar a crise em crianças menores a 6 anos e crianças de 6 a 11 anos, que vai ser diferente a maneira que a gente vai conduzir o quadro, tá? O caso. Então, na crise, tem um mnemônico pra gente guardar, que é crise, mesma palavra. C, de classifique. R, de resolva onde tratar. Se o paciente chega com uma crise, a gente tem que ver se a gente pode realizar o tratamento ali na UBS mesmo ou tem que encaminhar para a UPA. O I, de indique oxigênio se a saturação tiver menor a 94. O S, de salbutamol. O E, de esteroide sistêmico, né? Aí a gente tem que ver se a necessidade vai ser de via oral ou intravenosa. Então, esse mnemônico da crise pra gente não se perder e não esquecer de nenhuma conduta que a gente deve fazer na crise mesmo. Esse R de resolva onde realizar o tratamento, em relação ao checklist, se chegar na UPA, provavelmente a gente vai realizar lá mesmo o tratamento, né? Mas se chegar na UBS, eu acho que nenhum checklist vai chegar uma crise asmática na UBS pra você ter que encaminhar para a UPA, tá? Então aqui é só pra gente, pra vida mesmo, né? Não tanto pro checklist, essa parte de resolva onde tratar. E também nesse R de resolva onde tratar,
quais vão ser os critérios, né, para você realizar o encaminhamento para UPA. Vai ser quando o paciente chega lá na UBS, tendo uma crise, e ele tem ausência de melhora após as medidas iniciais. Ou você tá lá na UPA com uma crise e ele tem uma piora repentina com o uso de musculatura acessória. Aí você tem que encaminhar para UPA. Ou quando ele não consegue falar frases, não consegue ingerir líquido, né, nem alimentos. Ou quando ele começa a ter alteração da consciência, um aumento da frequência respiratória, da frequência cardíaca, ou cianose, tórax silencioso. Então, nesses momentos, com esses critérios, se a gente estiver na UBS, a gente tem que encaminhar para a UPA, tá? Mas como eu já falei, em relação ao checklist, provavelmente eles não vão dar para a gente encaminhar para a UPA. Eles já vão dar um caso de uma crise na UPA, em que você está na UPA mesmo. Então, seria sobre isso para a gente não se perder, né? Esse mnemônico aqui. Vamos conversar, então, primeiro nos pacientes de 6 a 11 anos. Chegou um paciente lá com crise, depois que a gente fazer o acolhimento, né, depois que a gente conversar com ele, perceber que ele está tendo uma crise, a gente tem que classificar a crise, né? Como que a gente faz a classificação dessa exacerbação em crianças de 6 a 11 anos? Através do nível de consciência. Se tiver muito agitado, é grave, tá? Se não tiver agitado, pode ser leve ou moderada. O padrão respiratório, se tiver com uso de musculatura acessória, a gente já considera como grave. A frequência cardíaca, se tiver maior que 30, maior ou igual a 30, é grave. Menor a 30 é leve, moderada. Isso de 6 a 11 anos, tá? A frequência cardíaca de 100 a 120, leve e moderada. Maior a 120, grave. A saturação, menor a 90, grave. De 90 a 95, moderada. Se ele estiver falando apenas palavras, se ele não estiver conseguindo falar frases, a gente já considera como uma grave, tá? Se ele consegue falar frases, assim, com dificuldade, leve e moderada. E o PFE, né, o pico fluxo expiratório menor ou igual a 50% do previsto, é grave. E o tórax silencioso, se chegar uma criança, um adulto com um tórax silencioso na ausculta, é eminência de parada respiratória, tá? E é indicação de intubação, ok? Então, é um fator, tórax silencioso asma pode ser fatal, então a gente tem sim que intubar nesses casos. Então, a classificação da gravidade na crise, nesses casos aqui, de 6 a 11 anos, é igual no adulto. Então, a gente usaria esses critérios. E como que a gente faria o tratamento? Se ela chegou, a gente classificou ela como uma crise leve a moderada, a criança de 6 a 11 anos, a gente vai iniciar o tratamento com um SABA, né, um salbutamol, de 4 a 10 puffs cada 20 minutos por 1 hora. A gente já pode iniciar também o prednisolona, tá? 1 a 2 miligramas por quilo, com máximo de 40 miligramas aqui. E o oxigênio, se a saturação tiver baixa, tá? Então, a gente tem que ter um alvo de oxigênio aí de 94% a 98%. Se tiver menor que isso, a gente já pode indicar oxigênio pra gente subir a saturação do nosso paciente. O alvo no adulto é de 93% a 95% e na criança de 6 a 11 anos é de 94% a 98%. Aí, se a criança chega com uma crise grave, né, a criança de 6 a 11 anos, o tratamento vai ser o mesmo com salbutamol, só que o corticoide vai ser a metilprednisolona intravenosa, tá? Na crise grave a gente usa intravenosa, na crise leve e moderada a gente pode usar via oral, e na crise grave é obrigatório a gente utilizar o brometo de ipratrópio, tá? E é recomendado utilizar ele na primeira hora. Se for em gotas, é de 20 a 40 gotas ou 1 a 10 puffs na primeira hora, tá? Então, na grave, é obrigatório o brometo de ipratrópio junto com o salbutamol. E aí, se a criança, a gente fez isso lá na UPA e ela não respondeu a essas medidas, aí a gente faz o sulfato de magnésio. Sempre fazer ele em infusão lenta, tá? Infusão lenta de 50 mg por quilo em 30 minutos. Por que a gente tem que fazer infusão lenta? Porque ele pode dar hipotensão e pode dar um colapso circulatório quando a gente faz a infusão rápida. Por isso que tem que ser lento e com uma monitorização constante do coração, né, da pressão arterial, pra gente ver se tá tudo certinho com o nosso paciente. O alvo continua sendo 94% a 98% do oxigênio.
tá? Lembrando que o brometo de patrópio só pode ser utilizado, é recomendado a utilização na primeira hora, sempre na asma grave, ok? Então, o tratamento para 6 a 11 anos seria esse basicamente, e a classificação da gravidade. E para as crianças menores a 6 anos, na exacerbação, ela é um pouco diferente, tanto a classificação de gravidade quanto o tratamento. A classificação para menores de 6 anos, na crise, né, na crise asmática, vai ser, para os leves a moderados, vai ser aquele paciente que está agitado, com a frequência respiratória menor ou igual a 40, a frequência cardíaca, né, isso no leve a moderada, menor a 80, menor a 180, desculpa, de frequência cardíaca, se for de 0 a 3 anos, e se tiver mais de 3 anos, a gente utiliza menos de 150 de frequência respiratória para considerar que é uma crise leve moderada. E a saturação maior ou igual a 92, tá? E ele consegue falar frases, né, e pode apresentar sibilos. Já na crise grave, para a gente considerar uma crise grave, menores de 6 anos, vai ser aquele paciente com tiragem, aquele paciente sonolento, que tem a frequência respiratória maior a 40, a frequência cardíaca maior a 180 para menores de 3 anos e para maiores de 3 anos maior a 150, e com a saturação menor a 92, apresentando cianose, né, não consegue falar, o tórax silencioso, então aí será uma crise grave, tá? E aí, o tratamento, aí nesses casos a gente já encaminha direto para a sala vermelha, né? Aí, o tratamento, né, para menores de 6 anos, na crise leve, vai ser também com SABA, salbutamol, 2 a 6 puffs cada 20 minutos, na primeira hora. Aqui não é necessário, a gente não usa corticoide para menores a 6 anos na crise leve, tá? A gente só usa corticoide para menores a 6 anos na crise grave. E a gente pode utilizar o oxigênio, né, tendo o alvo de 94% a 98% se tiver com a saturação baixa. Já se o paciente com menos de 6 anos chegar com uma crise grave, a gente já manda o salbutamol para ele, né, cada 20 minutos por 1 hora. Já manda também um corticoide sistêmico, o brometo de patrópio e oxigenoterapia, né, com alvo de 94% a 98% de saturação. Como que a gente vai realizar a oxigenoterapia no paciente? Se for uma crise leve, a gente pode fazer por catéter nasal, tá? Em crianças, máximo até 4 litros. Se for uma crise média, a gente pode utilizar a máscara de Venturi. E se for uma crise grave, a gente pode utilizar a oxigenoterapia de alto fluxo, tá? Com uma máscara não reinalante. Então, basicamente, sobre a crise para menores a 6 anos e para crianças de 6 a 11 anos, seria o tratamento que a gente deve fazer, tanto para um, tanto para outro, né? Dividido em crise leve e moderada ou crise grave, tá? E nesses casos, como é que a gente vai dar alta para o paciente que teve a melhora, né? A gente vai ver a medicação de resgate para ele, né? Conforme a necessidade. A gente tem que encaminhar para ele para fazer uma avaliação na UBS, né? Depois marcar uma consulta para rever o STEP, se ele já estiver fazendo tratamento, ou para enquadrar ele em algum STEP, se ele ainda não tiver o diagnóstico de asma, né? Marcar essa consulta na primeira semana, lá depois que ele teve a crise, o mais rápido possível, né? Já orientar a técnica do uso da bomba. E o corticoide via oral, 5 a 7 dias se for adolescente, 3 a 5 dias se for crianças, tá? Isso conforme o GINA 2021 eu tô falando, tá, gente? Então, sobre a crise seria isso. A gente também tem que orientar as medidas ambientais, né? Os alérgenos, ficar longe de alérgenos, gato, cachorro, poeira e assim por diante, tá? Se for com nebulização, aqui eu só falei se for de puffs, né? Mas se for nebulização, seria, por exemplo, um Berotec, né? 1 gota a cada 3 quilos com ipratrópio, que seria um atrovente, né? 20 gotas, por exemplo, mais solução fisiológica 0,9%, 5 ml cada 20 minutos. Então, em relação à crise da asma, seria isso. Vamos agora ver como que a gente aplicaria isso num caso clínico da prova prática, certo? Eu vou pegar esse daqui do Praticando Medicina, tá? Que é sobre a crise asmática, tá na página 25, que eles disponibilizam lá no Instagram deles mesmo.
Você é o médico da UPA e recebe uma criança do sexo masculino, 4 anos, acompanhado de sua mãe, referindo que seu filho está com falta de ar há 30 minutos. Então, ele é menor de 6 anos. A gente tem que classificar ele de acordo a tabelinha lá de menor a 6 anos, e ele não tem o diagnóstico de asma ainda, né? Ela só falou que ele tá com falta de ar aqui há 30 minutos. Nos próximos 10 minutos, realize a estabilização do quadro, anamnese e exame físico direcionado, hipótese diagnóstica, conduta e orientações. Então aqui, bom dia, né? A gente vai fazer o acolhimento. Bom dia, eu sou a doutora Laís, estarei responsável pelo seu atendimento aqui nessa UPA, né? A gente tem que saber onde a gente tá. Como que é seu nome, o nome do seu filho e a idade, por favor? Eles vão falar. E você vai perguntar no que eu posso te ajudar. Aí a mãe vai falar, né? Ai, meu filho tá com falta de ar. Não tá conseguindo respirar aqui. Então, você vai direcionar sua anamnese para falta de ar da criança, certo? Quando que começou essa falta de ar? Que horas que começou? É o primeiro episódio? Ele já teve outros episódios semelhantes? Teve um fator desencadeante, né? Ou começou do nada? É relacionada com os períodos, as estações do ano, né? Primavera, etc. É relacionada à poeira, né? A mãe vai falar, ele começou a falta de ar quando eu comecei a limpar a casa. Quando eu limpo a casa, dá falta de ar. Quando ele pega o cachorro, dá falta de ar. Então, aqui nesse caso, a mãe vai falar que ela começou com uma dispneia súbita, 30 minutos, após manipular a poeira durante a faxina. Então, teve esse fator desencadeante, tá? Aí você já vai direcionando, né? Essa falta de ar é constante ou ela tem períodos de melhora, ela tem períodos de piora, né? Você também pode perguntar aqui, ela é associada, aí vai pro tópico 2 do nosso esqueletinho, né? Ela é associada a tosse, ele teve febre, teve náuseas, teve vômitos, né? Teve algum outro sintoma associado, ela pode dizer que teve uma tosse, né? Aí você vai perguntar também sobre a tosse, ela é seca, quando que começou, qual o período que ele tosse mais, né? Também relacionada com essa poeira, e você vai perguntando sobre isso. E aqui, você também já tem que ir direcionando o seu pensamento, né, e suas perguntas para a crise asmática. A partir daí, você também pode perguntar se ele já tem um diagnóstico de asma, né, se ele já tem um diagnóstico de bronquite, ou se ele tem alergia a alguma coisa, se ele tem rinite, né, ou se algum familiar, o pai ou a mãe dele tem. Aqui, o pai dele era asmático. Então, aqui você já pergunta os antecedentes pessoais e familiares. Você também pode perguntar se ele utilizou alguma medicação, né, para melhorar essa falta de ar, ou se ele usa alguma medicação todos os dias. E também pedir o cartão da criança, né? A gente nunca deve esquecer de pedir o cartão, o calendário vacinal. Aqui ele negava outros sintomas, o calendário vacinal estava em dia e ele não tinha outras comorbidades, certo? Então, basicamente, a nossa anamnese estava feita, né? Com a investigação do motivo da consulta, que seria a falta de ar e a tosse, os sintomas associados, que ele não tinha, só tinha tosse mesmo, o histórico familiar e pessoal, os medicamentos em uso, os hábitos. Aqui a gente poderia perguntar se ele tem alguém que fuma em casa, né? Como que é a alimentação dele, se ele tá conseguindo praticar os esportes, né? Se ele tem limitação se ele tem essa falta de ar quando ele faz alguma atividade, quando ele pratica esporte, se ele tem animal de estimação em casa, certo? Então, isso tudo entraria nos hábitos. E aí a gente terminaria rapidamente aqui a nossa anamnese, né? Aí, a partir daí, a gente já vai para o exame físico, né? A senhora me permite realizar o exame físico no seu filho? Ela vai falar que sim. Então, por favor, a senhora pode colocar ele na maca aqui, tirar a blusinha dele. Como tá na UPA, eu vou solicitar um biombo. Eu quero lavar minhas mãos, aquecer, me paramentar, colocar máscaras, luvas. Quero que meus pacientes estejam com máscara também, né? Por causa da Covid. E gostaria de saber o estado geral do meu paciente e os sinais vitais dele, né? Como frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão arterial, temperatura, peso, altura, né? E vou ir anotando tudo isso também lá no cartãozinho dele. E aqui o paciente estava em regular estado geral, a pressão adequada, a frequência cardíaca de 105, a respiratória de 35, saturação de 92, estava baixa, temperatura de 36 e o peso era 35 quilos. Então, a gente já ia para o exame físico, né?
Aí você pediria agora, eu quero realizar. Você deve falar o que está alterado, né? Se tiver com a frequência cardíaca ou respiratória aumentada, você tem que falar, tô vendo aqui que sua frequência cardíaca e respiratória estão aumentadas, a sua saturação tá baixa, você tá febril. Agora eu gostaria de realizar o exame físico do meu paciente, propriamente dito, com inspeção da cavidade oral, né, uroscopia, rinoscopia. Gostaria do exame físico torácico, cardiopulmonar, né, com a auscultação dos focos cardíacos, a inspeção, palpação, percussão e ausculta do tórax, né, direcionada para o que seu paciente está sentindo. Então, aqui a rinoscopia e uroscopia sem alterações, cardiovascular normal, né? Aparelho respiratório, ele estava com tiragem intercostal, já é grave, né? Tiragem é gravidade. Então, aqui a gente já tem que começar a pensar que o tratamento que a gente vai fazer no nosso paciente é em relação à crise asmática grave, porque ele está com tiragem. Ausculta, sibilância difusa, palpação, frêmito toracovocal diminuído, percussão e hipertimpanismo. Então, e os demais estavam tudo normais, né? Abdômen, membros inferiores, sem lesões ou alterações. E então, a gente já pediria para a mãe do nosso paciente colocar a camisa nele, sentar na cadeira. Aqui, como a criança tem menos de 6 anos, a gente não faz a espirometria, tá? A gente só faz a partir de 6 anos, 6 a 11 anos, adolescentes e adultos. Então, aqui o que a gente poderia pedir, um raio-x, estaria sem alterações, o raio-x dessa criança. E vamos partir então para a conduta, certo? Primeiro a gente tem que falar sobre o diagnóstico, né? Falar, olha, eu tô aqui diante provavelmente de uma crise asmática do seu filho, tá? Uma crise asmática grave, tá apresentando tiragem. Lembrando que vai ser o diagnóstico para crianças menores a 6 anos vai ser por probabilidades, tá? A gente não realiza a espirometria, então a gente vê quantas crises que ele teve, né, no último ano, a frequência das crises ou a frequência dos episódios de sibilância. Então, é sempre por probabilidade o diagnóstico nas crianças menores a 6 anos, tá? Não é por espirometria. Espirometria é só acima de 6 anos. Então, aqui a gente ia falar que seria um provável diagnóstico de crise asmática grave, tá? Que não era necessário pedir exames para fazer o diagnóstico, que seria clínico, a partir desse diagnóstico clínico de probabilidade e do exame físico. E como era uma crise asmática grave, a gente tem que deixar a criança lá em observação, né? E já realizar o tratamento. Aqui a gente já iniciava oxigenoterapia, né? Com máscara, 6 a 8 litros a gente poderia dar aqui para esse paciente, máscara com reservatório, tá aqui numa crise grave, né? A gente pode dar já corticoide para esse paciente, lembra que nos menores a 6 anos, se for uma crise leve a gente não dá corticoide, mas uma crise grave a gente dá corticoide sistêmico, né? Então aqui a gente já poderia dar corticoide intravenoso, seria metilprednisolona, e avaliar, né, se o paciente apresenta melhora. Então, a gente faria esse tratamento e pediria, eu quero saber agora a saturação do meu paciente, se houve melhora. Aí, aqui eles diriam, né? E você também teria que dar o salbutamol, tava esquecendo, tem que fazer o salbutamol pro paciente, né? Se forem puffs, 2 a 6 puffs, cada 20 minutos por 1 hora e posteriormente reavaliar. E se for nebulização, seria, por exemplo, Berotec com ipratrópio e soro fisiológico, tá? E posteriormente reavaliar, os 2 cada 20 minutos até completar 1 hora. A gente ia fazer isso, né? Dar o oxigênio, dar o salbutamol e dar o corticoide, porque tá numa crise grave. E a gente ia pedir a reavaliação. Ele estaria com 96% após 3 etapas de nebulização e apresentava somente sibilos, não estaria mais com tiragem, certo? Então aqui ele já teria apresentado uma melhora significativa, né? Então aqui a gente já poderia dizer, já poderia deixar ele lá em observação por um tempo, e quando a gente fosse dar alta pro nosso paciente, a gente ia orientar a alta com a prednisona, tá? Com corticoide via oral, 5 a 7 dias, e salbutamol inalatório, tá? De resgate. E orientar as medidas ambientais, né? Com o cachorro, com o gato, quando a mãe for limpar a casa, ter cuidado, e orientar também para ele marcar uma consulta ambulatorial nessa primeira semana para
colocar ele em algum step no tratamento de manutenção da asma que ele tem, ok? E orientar os sinais de alarme, né, sinais de piora, falando para ele voltar. E perguntar se ela tem alguma dúvida, alguma coisa. Então, o checklist ia englobar tudo isso que a gente conversou aqui, tá? Vamos ver rapidinho aqui o checklist. Era sobre se apresentar cordialmente para a mãe e para a criança, identificar a gravidade do quadro e enviar para a sala vermelha para estabilizar, questionar a situação vacinal, fator desencadeante, evolução de sintomas associados, que isso tudo faz parte do nosso esqueletinho, pedir permissão para realizar o exame físico, lavar as mãos, tirar a camiseta da criança, dar o diagnóstico de crise asmática grave sem necessidade de exames, sim, indicar observação hospitalar, fazer nebulização, com o que a gente já conversou, indicar o oxigênio com máscara com reservatório e corticóide via oral ou intravenoso, na alta prescrever prednisona e salbutamol e marcar para ele um encaminhamento, né, um segmento ambulatorial para fazer o tratamento da asma de manutenção, certo? Perguntar se tem dúvidas. Então, na crise seria isso. Crise grave para menores de 6 anos, a gente viu aqui. Se fosse de 6 a 11 anos, aí o tratamento seria aquele que a gente já comentou lá no começo, né? Seria com o salbutamol, metilprednisolona, o brometo de pratrópio, oxigênio também, com alvo de 94 a 98, tá? Agora, o próximo checklist, a gente vai conversar sem ser em uma crise asmática. Também numa criança, só que aqui a criança vai ter 8 anos. E vamos conversar o tratamento de manutenção segundo o GINA 2021, tá? Então, vamos ler primeiro aqui sobre o tratamento de manutenção, para depois a gente conversar sobre o checklist, tá? Para depois a gente dar um exemplo de checklist. Então, aqui, a manutenção também é dividida em crianças menores a 6 anos e de 6 a 11 anos. E a avaliação do controle também é dividido assim, ok? Então, sempre a gente tem que dividir em crianças menores a 6 e de 6 a 11 anos. Vamos conversar primeiro dos de 6 a 11 anos, que é o que a gente já está habituado, que é bem parecido com o do adulto, tá? Então, para as crianças de 6 a 11 anos, chega uma criança lá, no seu consultório, né? Que ela não sabe que ela tem asma, chega lá, a mãe fala, meu filho tá com episódios de falta de ar, já faz 1 ano que ele tem falta de ar, vem e volta, geralmente quando ele pega o cachorro, ele começa com muita falta de ar, com tosse, já tive que trazer ele lá na UPA e assim por diante. Então, a gente vai começar a nossa anamnese, né, direcionada para isso, para falta de ar, para tosse do paciente, perguntando se é produtiva, se é seca, se tem momentos de piora, se tem momentos de melhora, E aí, na anamnese, a gente já tem que iniciar fazendo a avaliação do controle, né? Perguntando, nas últimas 4 semanas, quantas vezes o seu filho teve sintomas diários, né, diurnos? Se for mais de 2 vezes por semana, nas últimas 4 semanas. O seu filho precisou acordar alguma vez? Seu filho acordou alguma vez à noite pela falta de ar, pela tosse? Essa falta de ar limita as atividades do seu filho, né? O seu filho precisa usar alguma medicação de alívio para essa falta de ar? Então, aí a gente já vê o controle da asma, ok? Se tiver mais de 2 vezes por semana os sintomas diurnos e mais de 2 vezes por semana o uso de medicações de resgate, despertar noturno ou limitação de atividades, a gente já fala que está mal controlada. E a gente tem que ver ou colocar ele em algum step, se ele ainda não fizer nenhum tratamento, não estiver fazendo nenhum tratamento, ou subir o step dele, né? Se ele tiver o diagnóstico já prévio de asma, só que não está sendo controlada com aquele tratamento. Então, ele está lá na consulta, falando que ele já tem asma, só que não está controlada. Então, a gente tem que subir o step dele, tá? Mas isso a gente vai conversar mais pra frente. Então, na anamnese, a gente já faz essas perguntas sobre o controle, né? Se já teve episódios prévios, quantas vezes já teve, né, os fatores desencadeantes e os sintomas acompanhantes, se tem cansaço, fadiga, febre, náuseas, vômitos. O histórico familiar, perguntar se o pai dele tem asma, tem bronquite, tem rinite, se a criança tem já o diagnóstico de asma ou tem diagnóstico de bronquite, tem algum tipo de alergia, né, algum tipo de atopia. Se usa alguma medicação todos os dias, os hábitos, se ele é sedentário, se tem alguém que fuma em casa, né, se tem animais de estimação, também perguntar
quando que é mais frequente, na estação do ano que é mais frequente, né, para ver se tem essa relação com a estação do ano. E assim a gente vai já guiando a nossa anamnese para a asma, né, perguntando sobre a asma. Então, a avaliação do controle seria isso que a gente conversou, tá? Sintomas diurno, despertar noturno, medicação de resgate e limitação das atividades. 0 itens controlada, 1 a 2 itens parcialmente controlada, 3 a 4 itens não controladas. Então, a gente já tá pensando no diagnóstico de asma, lá na nossa anamnese. A gente já viu se ela tá controlada, parcialmente controlada ou não controlada. Não vai estar controlada, claro, né? Se ele tá lá numa consulta. Então, aí, a gente, para fazer o diagnóstico de 6 a 11 anos, a gente sim utiliza a espirometria, né? Com prova pós-broncodilatadora. Se subir mais de 12% após o broncodilatador, né, o salbutamol, a gente já pode dizer que ele tem com a clínica, né, que ele tem asma sim, tá? Então, a gente fez lá o diagnóstico da asma através da espirometria, colocou ele fez a avaliação do controle, né, do nosso paciente, e aí a gente teria que colocar ele num STEP, tá? Eu tô fazendo um resumão aqui de maneira geral, depois a gente fala sobre o passo a passo da estação do checklist. Então, aqui os STEPs das crianças de 6 a 11 anos, que é essa que a gente tá falando primeiro, vai ser dividido até 5, tá? Vai ser de 1 a 5 a escadinha que a gente tem que colocar o paciente. O STEP 1 vai ser aquelas crianças que têm menos de 2 sintomas ao mês. Se chegou uma criança lá no seu consultório que ela tem menos de 2 vezes os sintomas por mês, a gente já coloca ele no STEP 1. O tratamento do STEP 1 vai ser corticoide em dose baixa junto com salbutamol de resgate, tá? A gente não utiliza mais para crianças de 6 a 11 anos só o salbutamol. Sempre tem que ser associado ao corticoide. Isso foi uma das mudanças do GINA 2021, tá? Então, no STEP 1, salbutamol de resgate associado ao corticoide junto com o salbutamol na hora do resgate, tá? A gente coloca ele para crianças de 6 a 11 anos que tem menos de 2 vezes por mês os sintomas. Se a criança lá no seu ambulatório tem mais de 2 vezes por mês os sintomas, mas eles não são diários, aí a gente já tem que fazer corticoide contínuo para o paciente, tá? E o salbutamol de resgate. A gente faz essa indicação, a gente já vai colocar ele no STEP 2, se tiver sintomas mais de 2 vezes, mas não são diários. Quem que a gente vai já colocar no STEP 3? Vai ser aquele paciente que tem os sintomas quase todos os dias, nas últimas 4 semanas, e tem despertares noturnos, tá? Esses pacientes também teve uma grande mudança no GINA 2021 aqui, no STEP 3 das crianças de 6 a 11 anos, que foi a introdução do esquema MART para o tratamento desse STEP, do terceiro STEP. O que é o esquema MART? É a associação de formoterol com corticoide inalatório, tanto para resgate quanto para manutenção. Eles só eram utilizados para acima de 12 anos, tá? De 12 anos para cima. Agora eles também podem ser utilizados para crianças de 6 a 11 anos. Então, quais seriam as opções no STEP 3, né, que é aquela criança que tem despertar noturno, que tem os sintomas quase todos os dias? A gente tem 3 opções medicamentosas. Primeiro é o esquema MART, que é o corticoide inalatório mais formoterol, tanto para resgate quanto para manutenção. Ou a gente sobe a dose do corticoide do STEP 2, do STEP 2 seria em dose baixa, esqueci de falar. Aqui no STEP 3, a gente pode subir corticoide contínuo para dose média, ou a gente mantém o corticoide em dose baixa e associa com um broncodilatador de longa ação, por exemplo, um salmeterol contínuo. Então, a gente pode manter corticoide de dose baixa com salmeterol contínuo e salbutamol para resgate. Então, seriam essas 3 opções no STEP 3, tá? O esquema MART, subir a dose do corticoide para a dose média, ou continuar com o corticoide em dose baixa e associar um salmeterol, que é um LABA, né? Mais o salbutamol para resgate. Seriam essas 3 opções. O STEP 4 seria aquele paciente que não está sendo controlado no STEP 3, né? Ou que tem a função pulmonar alterada. Aí a gente já pode encaminhar para o especialista, certo? E aumentar as doses do esquema MART e do corticoide, tá? E STEP 5 já é especialista, não convém a gente conversar aqui. Então, esses seriam os STEPs para as crianças de 6 a 11 anos. Tá bem parecido com
o dos adultos e adolescentes. Lembrando que a gente não utiliza mais o salbutamol isolado, tá? Tanto se for no STEP 1, só para resgate, a gente tem que associar com o corticóide inalatório para o resgate também no STEP 1, tá? Então, seria isso aqui de 6 a 11 anos. Um mnemônico pra gente lembrar o que a gente utiliza, né, nos STEPs é 1 saco com 2 cocôs para 3 laboratórios em Marte. Isso é um mnemônico do Estratégia Médica que eu peguei e eu não esqueço mais, então vou passar para vocês se vocês não souberem ainda. Então, 1 saco, STEP 1, salbutamol, C de corticoide. 1 saco, 1 salbutamol com corticoide. 2 cocô, STEP 2, corticoide contínuo, cocô. 3 laboratórios em Marte. STEP 3, laboratório, em Marte, esquema Marte. Então, 1 saco com 2 cocôs para 3 laboratórios em Marte. 1 salbutamol com corticoide, com 2, STEP 2, corticoide contínuo, 3 ou Marte, tá? Então, pra gente não esquecer para as crianças de 6 a 11 anos. E a reavaliação é a cada 3 meses, né? Pra gente fazer a manutenção, diminuir ou aumentar o STEP, né? Se estiver bem controlado, a gente pode diminuir. Se não estiver controlado, a gente tem que aumentar. Ver a adesão ao tratamento, a técnica de utilização, se está realizando corretamente. E sempre ir fazendo essa reavaliação a cada 3 meses, tá? Lembrando que se a gente colocou um STEP, colocou o paciente em um STEP, a gente tem que fazer o retorno dele em 4 semanas pra gente avaliar o controle da asma, se tá sendo efetivo aquele controle. E depois marcar em 3 meses pra gente avaliar a adesão da asma e a técnica e subir ou abaixar o STEP. Então, depois de 4 semanas é pra gente avaliar o controle, né, dos sintomas, e depois de 3 meses o retorno pra gente avaliar o controle da asma, tá? Se tá controlado. E para as crianças abaixo de 6 anos é diferente. Só tem 4 STEPs, não tem 5 STEPs. E o diagnóstico não é por espirometria, é por probabilidade, por clínica. Como assim por probabilidade? Chegou uma criança lá com menos de 6 anos, com falta de ar, com uma tosse seca, uma falta de ar que já faz um tempo que ela tem. Então, quais vão ser os diagnósticos, critérios diagnósticos para as crianças de menos de 6 anos? Vai ser aquela criança que chega com sibilo, com dispneia, tosse, que tem uma duração maior a 10 dias depois que ela teve alguma infecção viral, né? Ou bacteriana, ou aquela criança que tem mais de 3 episódios de sibilos ao ano, que são episódios graves, quadros graves, aquela criança que tem uma piora noturna, que tem sintomas entre os quadros infecciosos, que mesmo que acaba aquela gripe, ela continua com aquela falta de ar, com aquela tosse seca, né? Que tem uma dispneia, uma falta de ar quando tá brincando, quando tá correndo, quando tá praticando alguma atividade, que tem dermatite atópica, que tem alergias alimentares, que tem histórico familiar de asma, mãe ou pai com asma, e que tem resposta ao broncodilatador, quando tá com esses sintomas. Então, esses vão ser os critérios de probabilidade para as crianças menores a 6 anos, tá? Não se realiza a espirometria menores de 6 anos. Então, a gente vê as crises, vê o tempo, vê a clínica e faz o provável diagnóstico de asma. Qual STEP? Isso na UBS, tá? Qual STEP que a gente vai colocar a criança menor a 6 anos? São 4 STEPs, né? Não são 5, como a gente já conversou. No STEP 1, aqui nas crianças de menos a 6 anos, a gente não usa o corticoide, tá? A gente vai ser aquela criança com sibilos infrequentes, tem sibilos, mas não tem tanto assim, então a gente coloca ela no STEP 1. A gente só vai dar um salbutamol, né, de resgate, sob demanda. Quando ele tiver falta de ar, quando ele estiver se sentindo mal, aí a gente fala pra mãe, dá pra criança o salbutamol. Não usar corticoide. De 6 a 11 anos, STEP 1, salbutamol mais corticoide para resgate. Menor a 6 anos, STEP 1, só salbutamol, tá? Não usa corticoide menor a 6 anos, STEP 1. O STEP 2, quem que a gente vai colocar no STEP 2? Vai ser aquela criança que tem mais de 3 exacerbação no ano. Chegou aquela criança que a mãe fala que já tá na 4ª, 5ª exacerbação, a gente coloca ela no STEP 2 já, que vai ser o corticoide inalatório de baixa dose com o SABA, né, um corticoide contínuo. Ou aqui a gente também pode utilizar um antagonista leucotrieno, tá, menores a 6 anos. O STEP 3 vai ser aquela criança que não teve controle no STEP 2. Então, a gente pode dobrar a dose do corticoide ou usar o corticoide em dose baixa com o antagonista do leucotrieno, e no STEP 3 a gente já encaminha pro especialista as crianças menores a 6 anos. STEP 4 já é especialista, tá?
Então, tem essa diferença entre os dois, tá? Lembrando que nos menores a 6 anos a gente nunca utiliza de longa ação, tá? Abaixo de 6 anos não usa LABA. Por exemplo, um formoterol não se utiliza em menores a 6 anos. Beleza? Outra mudança importante do GINA 2021 é a avaliação da gravidade da asma. Aqui, em 2021, a partir de agora, a gente avalia a gravidade, controle do paciente. Se ele está controlado com STEP 1 ou 2, ele tem uma asma leve. Isso aqui no ambulatorial, tá? Se ele tá controlado no STEP 3 a 4, então ele tem uma asma moderada. E se ele tá controlado com o STEP 5, ele é refratário, a gente conclui que ele tem uma asma grave. Então é assim agora que a gente faz a avaliação da gravidade da asma. Fazendo um breve resumão sobre os STEPs, seria isso, tá, gente? Então a gente sempre tem que pensar em asma, aquela criança que chega com dispneia, tosse seca e sibilos. Menores a 6 anos, o diagnóstico é por probabilidade, aqueles que eu já falei. De 6 a 11 anos vai ser pela clínica e com a prova pós-broncodilatadora, certo? E espirometria, que seria com a espirometria, e adultos assim também. Os menores a 6 anos são 4 STEPs, os maiores de 6 a 11 anos são 5 STEPs, parecido com o do adulto. A atualização importante da GINA 2021 é a introdução do esquema MART no STEP 3, de 6 a 11 anos, e salbutamol com corticoide para resgate no STEP 1. Seria isso sobre o tratamento de manutenção e o diagnóstico de asma. Agora vamos falar rapidinho como que a gente colocaria isso, que a gente acabou de falar, num checklist, certo? Vamos começar aqui com uma criança, tá? Então, peguei aqui um da Bíblia, dos checklists, página 119 de pediatria. Caso clínico, uma criança de 8 anos vem à consulta de rotina na UBS trazido pela mãe, com queixa de episódios de falta de ar. Aqui ela não tem diagnóstico de asma, só deu essa informação, tá com falta de ar. Tarefa 1, realize atendimento, solicite 2 exames, indique a conduta para o caso. Então, chegou uma criança, a gente não sabe o que ela tem, ela tá com falta de ar. Vamos realizar o acolhimento, né, com base no nosso esqueletinho mental. Bom dia, meu nome é Laís, eu sou a doutora que irá realizar seu atendimento hoje. Por favor, me diga seu nome e o nome da criança e a idade, por favor. Então, eles vão falar, né, o nome e a idade, no que eu posso te ajudar. Ela vai falar, ai, doutora, meu filho tá com falta de ar. Aqui, você ia já começar, né, há quanto tempo que ela tá com essa falta de ar? Vai falar, ai, faz muito tempo, faz anos que ela tem essa falta de ar, mas agora tá piorando, que é o caso desse checklist. Ela tem faz muito tempo, mas eu nunca precisei trazer aqui na UBS, mas como agora tá piorando, eu trouxe. Então, você tem que perguntar, né, como que ela piora em alguma estação do ano, piora quando ela pega algum cachorro, né, algum gato, quando limpa a casa, ela já precisou ser internada por causa dessa falta de ar, né? Então, a mãe ia te respondendo, né? Aqui, provavelmente, ela ia falar que teve que ser internada, né? Sim, algumas vezes na UPA. E aqui eu vou ler aqui as orientações da atriz. Ela falava que agora, no momento, ela não estava com sintomas de falta de ar, mas que ela sempre tinha. E que ela teve que ser internada 3 meses atrás e na alta foi dada uma receita. Então, aqui você ia perguntar, que receita, né? Ela usa algum medicamento para essa falta de ar? Ela usou agora ou ela usa todos os dias, né? Então, aqui você ia ver a receita e tava Montelukast e corticoide inalatório. Aqui você já ia pensar na asma, né? Já ia te direcionar. Então, voltando, né, para os sintomas, aqui você também já ia ter que perguntar, ela tem esses sintomas nas últimas 4 semanas, ela teve mais que 2 vezes por semana? Ela teve despertar noturno? Ela tem limitação das atividades? Ela teve que usar quantas vezes essa medicação para aliviar os sintomas, né? E aqui você já ia ver se está parcialmente controlada ou não controlada. Também perguntar se já teve antes, né? A gente já conversou isso. E se ela aparece ou desaparece, se é contínua. Depois disso, você pergunta os sintomas associados. Teve febre, teve náuseas, teve vômitos, né? O que mais que ele teve além disso?
Aí, seguindo o nosso esqueletinho, a gente já começa com o histórico pessoal e familiar e com o cartão vacinal, né? O cartão da criança. Nunca esquecer o cartão para ver se ela tem as vacinas, se tem a vacina pneumococo, se tá fazendo anual a vacina da influenza, né? Então, aqui como é criança, a gente não pergunta da vacinação da Covid, mas a gente tem que ter aqui agora, né, atualmente, esse diagnóstico diferencial com a Covid. Então, a gente ia perguntar o histórico vacinal, aqui ia dizer que tá tudo bem, que estaria tudo vacinado, ia ver lá o peso, né, se tá tudo certo, o IMC e tal. E pro histórico, ela já teve o diagnóstico de bronquite, algum tipo de alergia, rinite, algum tipo de atopia, dermatite, ou algum familiar tem você, né, que é a mãe ou o pai. Aí provavelmente ia falar que ela ou o pai dela tem asma ou tem bronquite. Aí você ia perguntar se também tem alguma alergia a alguma medicação, né, a algum alimento, se tem alergia a cachorro, a gato, né, e assim por diante. Ou se tem animais de estimação em casa, para você já deduzir que a alergia, porque a mãe pode falar que ela não tem alergia a nada, porque pode não se ligar que é por causa do cachorro. Então você tem que se perguntar, né, perguntar para a mãe se tem animais de estimação em casa. Então, aqui a gente já faria a anamnese rapidinho, né? A gente perguntou sobre o motivo principal da consulta, falta de ar. Já avaliou se está controlada, parcialmente controlada ou não controlada, né? Pensando em asma, porque a criança estava com sibilo, ou sibilo não, com dispneia e tosse. Então, a gente já tem que pensar em asma. E tem vários episódios, né? Faz muito tempo, vários anos, então a gente tem sempre que pensar em asma nesses casos. E aí a gente já vai para o exame físico, né? Solicitar a permissão do paciente, higienizar as mãos, colocar luvas, máscara. E aí fazer a ectoscopia, né? Pedir os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, saturação, temperatura, com o IMC da criança, né? Altura e peso, e escrevendo no cartão da criança sempre. Fazer a ausculta pulmonar. Aqui a criança não estava com sintomas, né, no momento. Então, provavelmente estaria tudo normal, né? Aqui tá tudo normal, frequência respiratória, saturação, PA, tudo normal. Então, a gente só tinha que avaliar os sintomas dela passados, né? Não no momento. Para ver qual step a gente vai colocar ela. Então, para você ver a diferença do checklist lá da crise para esse checklist aqui de uma consulta na UBS, tá? Que a criança está assintomática no momento. Então, a gente vai realizar o exame físico pulmonar com ausculta, percussão, palpação, inspeção, ausculta cardiológica, né? Estaria tudo normal. E aqui tá pedindo pra gente falar 2 exames. Aqui a gente poderia pedir, como a criança já tem 8 anos, aqui a gente pode pedir uma espirometria, né? Também poderia pedir aquele Peak Flow, que é o medidor de fluxo expiratório, né? E a espirometria é com prova pós-broncodilatador, tá? Me enrolei tudo agora, meu Deus. E então seriam os 2 exames necessários pra gente pedir aqui, tá? E provavelmente daria... aqui não tá com sintomas, então poderia não dar alguma alteração, né? Depois disso, a gente iria para a conduta. A gente tem que dar o diagnóstico de asma, né? Com a clínica e com a espirometria ou essa prova pós-broncodilatadora, prova pós-medidor de fluxo respiratório, meu Deus. Então, a gente fala, você tá com... O seu filho tem asma, tá? A gente enquadrou ela lá. Pode ser parcialmente controlada ou não controlada. Então, a gente vai ver se tem sintomas diurnos, noturnos, limitação de atividade, uso de medicação. E vamos falar se é parcialmente ou não controlada. A gente tem que falar, tranquilizar, falando que não tem cura, mas tem controle, né? Se tiver uma adesão correta ao tratamento. A gente tem que explicar como se usa a bombinha e o espaçador. E esse era o que foi cobrado no checklist do Revalida de 2016. Eu não trouxe aqui porque a gente não tem o quadro clínico, mas... o checklist do Revalida cobrava muito o passo a passo do uso da bombinha. E como que é? Né? Como que você tem que explicar a técnica? Você tem que falar assim, olha, você tem que tirar a tampa, agitar por uns 5 segundos, depois colocar no espaçador, né? Segurar assim com o indicador em cima e o polegar embaixo. Colocar expirar todo o ar, né? Colocar todo o ar para fora, colocar entre os dentes, disparar e aspirar
e falar para segurar por 10 segundos o ar, né? Depois que segurasse, podia expirar de volta e esperar uns 30 segundos para o próximo disparo. Então, você teria que explicar dessa maneira como se utilizava a bombinha, né? O espaçador, explicar para a mãe, ou perguntar se já é uma criança que já vem com uma asma não controlada, você pergunta também a técnica, como que a mãe está utilizando, e aí explica como se utiliza corretamente, tá? Então, aqui a gente explicaria a técnica e enquadraria ela em alguns steps, que foi em algum dos steps, que foram os que a gente comentou, né? Se tiver com mais de 2 vezes por mês os sintomas, mas não são diários, step 2. Se tiver com sintomas diários e despertar noturno, a gente já coloca no step 3 e assim por diante, tá? A gente enquadra ela no step e dá a medicação daquele step. Aqui, a gente enquadraria ela no step 2, né? Se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Seria o step 2. A gente teria que dar corticoide contínuo para ela e salbutamol para resgate, porque essa criança aqui do caso clínico, ela tinha mais de 2 sintomas por mês, mas não eram diários, e ela não tinha despertar noturno, tá? Então, a gente colocava ela no step 2, explicaria como usa, explicaria os fatores ambientais, né? Explicar o controle ambiental, os gatilhos, né? Poeira, perfume, produto de limpeza, os pelos dos animais, indicar a sempre realizar a vacinação da influenza anual, né? Perguntar se ela tem dúvidas. E assim a gente fecharia aqui o caso clínico do STEP, né? Da manutenção da asma. Então, se você tem decorado os STEPs abaixo de 6 anos, de 6 a 11 anos, e o tratamento da crise abaixo de 6 anos e de 6 a 11 anos, não tem como se perder, tá? E outra coisa importante aqui, se sobrar um tempo também, né, no seu checklist, é você falar para paciente que tem que lavar a boca depois que usa o espaçador, né? Porque o corticoide que pode ficar ali pode vir a desenvolver um quadro de candidíase, né? Uma disfonia, alguma coisa assim. Então, por isso, depois que utiliza, é importante lavar a boca e deixar bem limpo, tirar os excessos, né, de corticoide que ficou na boca do paciente. Então, seria assim, você se despediria e explicaria os sinais de alarme, né? Nesse caso aqui, você tem que falar os sinais de alarme, se a medicação não fazer efeito, se o paciente apresentar cianose, né? Ficar azul, apresentar tiragem, apresentar uma falta de ar muito grande, levar para a UPA correndo, né? Que daí ele tá tendo uma crise asmática, que seria o primeiro checklist lá. Então, aqui não tá tendo sintomas, a gente só colocaria ele em algum step e indicaria o tratamento daquele step. Marcaria retorno em 1 semana, em 4 semanas, desculpa, pra gente fazer a reavaliação e o controle dos sintomas, se no step que a gente colocou tá tendo um controle dos sintomas, e reavaliar depois em 3 meses, para ver se tá tendo uma adesão e um controle da asma, beleza? E depois de 3 meses a gente vê a necessidade de subir o step ou de abaixar o step, vendo se tá usando certo a bombinha, né? Se tá tendo a adesão, a técnica e o controle. Então, basicamente seria isso, gente, sobre a crise e sobre a manutenção, tá? Espero que eu não tenha esquecido de falar nada. Eu acho que eu falei bastante sobre tudo. Acho que eu falei todo o necessário. E sobre o adulto, né? Na verdade, a gente só tá falando aqui sobre as crianças. Eu vou falar por último aqui bem rapidinho sobre um adulto, sobre um caso clínico que tem na Bíblia também, na página 116 de Clínica Médica. O caso clínico é: Armando, 25 anos, vem à consulta de clínica médica por estar apresentando episódios de dispneia associada à tosse. Além disso, notou que os sintomas apresentaram momentos de piora e melhora. Então, aqui ele não tinha o diagnóstico de asma. Mesma coisa, a gente tem que fazer o acolhimento, as perguntas da dispneia e enquadrar ele em algum step, tá? E por último, você é o médico de uma UBS e recebe o paciente do sexo masculino, 18 anos, referindo ser asmático. Aqui ele já era asmático e acredita que o medicamento não está servindo, pois vem apresentando cansaço com frequência.
Então, aqui ele tá na UBS, não tá tendo uma crise, mas ele não tá tendo controle. Então, a gente tem que avaliar, né, os sintomas nas últimas 4 semanas. Sintomas diurnos, sintomas noturnos, limitação de atividade, uso do broncodilatador de resgate. Quantas vezes ele tá utilizando? Se tiver 1 ou 2, sim, parcialmente controlada. Se tiver 3 ou 4, sim, não controlada. E a gente sobe o step dele. Faz certinho a anamnese, o acolhimento, motivo da consulta, sintomas associados, antecedentes patológicos pessoais, hábitos, alergias, né? Aqui adulto a gente não precisa pedir cartão. Mas se for criança com o mesmo quadro clínico, né, falando que asmático não tá tendo controle, a gente pede o cartão vacinal e faz o exame físico e depois a conduta. Igual também, né? Fala que tá tendo uma asma não controlada ou uma asma controlada, vai ser necessário subir o step que você tá. Se tá no step 2, a gente vai pro step 3. Vamos utilizar o esquema MART, né? A gente vai utilizar o formoterol e o corticóide inalatório contínuo, tanto para resgate quanto para alívio. Ou vamos subir a dose do seu corticóide, né? Ou vamos continuar com a dose baixa e associar um salmeterol, né, com o salbutamol de resgate. Então, você ia escolher, se tivesse que subir o step. E assim para criança também, tá? E seria isso, então. Gente, terminamos. E também podemos fazer a espirometria nesses casos, mesmo já sabendo que o paciente é asmático, para realizar o controle do paciente, tá? E fechamos aqui a crise e o tratamento de manutenção da asma, gente. Sempre vamos diferenciar aí, tá? Crianças menores a 6 anos, não se faz espirometria e não se realiza um LABA. Não coloca LABA no paciente, que é o de elongação. Nunca utilizar para as crianças menores a 6 anos, tá? E para os menores a 6 anos, a gente também não utiliza o corticoide no step 1. São os principais tópicos aqui dos menores a 6 anos. Nos maiores a 6 anos, de 6 a 11 anos, quais são as principais mudanças e diferenças? O step 1, a gente associa o salbutamol com o corticoide para resgate. O step 3 teve a introdução do esquema MART e a gente já começa a fazer o diagnóstico com a espirometria e a clínica, né? Menor a 6 anos é só a probabilidade. E reavaliação a cada 3 meses, para ver a adequação ao controle da asma, né? E se for o controle dos sintomas, é reavaliar em 4 semanas. Então é isso, fiquem com Deus. Foi longa essa live, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo durou. Nossa, durou mais de 1 hora. Só ficou aqui. Obrigada, gente. Obrigada pelos elogios. Então, eu vou tentar fazer uma live às 14 horas, tá? Mas não sei se eu vou conseguir. Mas às 18 horas é certeza que eu volto pra fazer. Então, às 14, se eu não aparecer aqui, não achem ruim, né? Por causa da minha bebê. Mas às 18 estarei aqui com certeza. Fiquem com Deus. Beijinho. Vou postar depois no YouTube com as imagens certinho pra irem acompanhando. Se vocês quiserem assistir de novo. Então é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau.